Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos em Cristo. Deus o abençoe grandemente, cada um, ricamente. Mais uma vez, em mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus, todas as sextas, a partir das 18h30, né? Salvo alguns dias que infelizmente não pudemos estar presente aqui com os irmãos, mas motivo de trabalho. Mas Deus está nos dando graça de estar hoje aqui, né? No sexta passada, o pastor esteve trazendo o ensino para os irmãos aqui. E amém, né, amados? Faz parte. Né? A nossa vida secular, ela também precisa ser administrada, né? Então, não tem como nós só nos voltarmos às coisas de Bíblia, estudo, ensino, enfim, e deixar o outro lado, né, decair. Não, nós temos que tentar equilibrar as coisas. Mas o mais importante de tudo é o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior está voltado ao querer e à vontade de Deus, né? Deus em primeiro lugar dentro de nós. Jesus disse: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Ou estas mesmas coisas serão acrescentadas. Jesus está falando ali de comida, bebida e de vestimento, né? O básico para a vida do ser humano, né? Então, o mais importante é dentro de cada um de nós está em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, né? A vida com o Senhor. Meus amados, mais um tema que Deus coloca no nosso coração e eu quero compartilhar aqui com os irmãos desse tema, tá? E eu queria falar um pouco sobre o anticristo. Nós já tivemos aí a nossa maratona apocalíptica, nós falamos sobre o anticristo já dentro do Apocalipse, mas agora trazer um pouco sobre isso, olhando para as coisas, né, que estão ocorrendo, né, nos últimos dias, até por questões de ascensão, né, de muitos homens, grandes homens, por assim dizer. Então vamos falar sobre o anticristo, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm é sobre Elon Musk, né? Elon Musk, todos sabem que ele é empresário, né? E tem estado muito em evidência nos noticiários ultimamente por conta da sua oposição, né, contra a censura praticada aqui no Brasil. E muitas pessoas têm se perguntado, né, se Elon Musk ele é o anticristo ou não. Muitos têm apontado como se fosse, né? Então nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, para as questões do anticristo. Tem mais de 100 passagens na Bíblia que falam sobre o anticristo. E nós vamos olhar para algumas delas e tentar tirar essa dúvida aí, né? A verdade é que quando se fala de anticristo, aponta-se para várias pessoas. Isso já faz muitos anos. Eu lembro desde quando eu era mais jovem, né? Apontavam para o presidente na época, né, dos Estados Unidos, que era o Bush, né? Era o Bush. Apontavam para ele dizendo que ele era o anticristo. Apontaram para o Papa João Paulo II, dizendo que ele era o anticristo. Apontaram para o Obama, falando que o Obama era o anticristo. Já falaram que o Lula era o anticristo. Já falaram que o Bolsonaro era o anticristo. Né? Já colocaram vários homens, várias pessoas como anticristo, apontando como se fosse o anticristo. Né? E agora o atual Papa também é apontado como anticristo. Né? O Trump também, o ex-presidente também dos Estados Unidos, também foi apontado como anticristo. O presidente lá da França também é apontado como anticristo. Enfim, aponta-se anticristo já faz muito tempo, né? E Elon Musk é um deles, que está sendo apontado por muitos aí como o anticristo. Mas será que ele se encaixa nas características de anticristo? Então vamos falar um pouco sobre o anticristo, tá? Bom, quem será o anticristo? O anticristo será um homem que governará o mundo no final dos tempos, né? Isso ocorre depois do arrebatamento da igreja. E ele será guiado pelo próprio Satanás para fazer e cumprir a vontade de Satanás, vai executar todas as suas vontades, todo o seu querer, né? Ele lutará contra os cristãos, haverá a perseguição, os mártires, e também se levantará contra o povo de Israel. As características que nós podemos encontrar sobre o anticristo, assim, de modo superficial, é que ele vai ser poderoso, que ele terá uma grande sabedoria, um grande conhecimento
e vai ter um conhecimento político também, né? Então ele vai governar, né? Vai saber o que fazer e como governar, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos falar de 3 características do anticristo aqui, vamos ver se isso se encaixa um pouco com o que estão falando por aí, né? Bom, a primeira característica do anticristo é negacionista. O anticristo ele é um negacionista. O que significa ser um negacionista, né? Ser negacionista é aquele que nega as coisas, que é um negativista, né? Propriamente dito. E isso em relação às coisas de Deus. Ou seja, o anticristo é aquele que nega as coisas de Deus. Então, tudo que se refere a Deus, a Cristo Jesus, ele nega. Ele é contra. Por isso a palavra, né? Anticristo. Tá, ok? Isso nós podemos ver lá em 2 João, capítulo 1, verso de número 7, que diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. João, aqui no segundo livro dele, ele fala que muitos enganadores têm saído pelo mundo, né? E ele diz que os que não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, esse enganador e é o anticristo. Mas espera aí, então quer dizer que o anticristo já existia. Não o anticristo, a pessoa do anticristo, que é revelado no Apocalipse. Não é esse anticristo daqui da época de João. O anticristo que existia nessa época era o espírito do anticristo, que ainda existe. Tá? Então, na época ali de João, o espírito do anticristo já atuava, que são demônios atuando com o mesmo intento que vai atuar no período do anticristo. Então, vai ter o mesmo intento, negando a Cristo, negando o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, negando o seu nascimento, negando a salvação em Cristo. Enfim, é o anticristo, ele está oposto contra Cristo, tá? Então, o espírito do anticristo já existe desde a época ali de João, ele já existe. Tá? Então, hoje, isso já existe. Se o anticristo, propriamente, né, aquele revelado no Apocalipse, ele vai vir e se levantar contra o povo de Deus, o povo de Israel, enfim, né, após o arrebatamento, se isso vai acontecer daqui 100 anos, não importa, o espírito do anticristo já está atuando, tá? Como já atuava nos tempos de João. Lá em 1 João 4,3 tem um verso que diz assim, ó: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ou seja, não confessou a Jesus, então não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, agora já está no mundo. Então João disse, o espírito que não professar a Jesus, então que ele não procede de Deus, então, que ele não é filho de Deus, que ele não acredita em Jesus, então esse espírito ele não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Tá? Então ele é contra. Tá? E a palavra que é confessar, né, ela vem do grego que significa expressar a mesma conclusão, ou seja, concordar. Então, confessar a Jesus seria concordar. Concordar com o quê? Com aquilo que está na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Que ele veio de Deus, né, gerado ali no Espírito Santo, uma concepção virginal de Maria, e é Deus encarnado, morreu, ressuscitou e vem buscar a igreja. É isso que a Bíblia diz. Então, o espírito que ele não concorda com isso, ele não procede de Deus. Ele é o anticristo, tá? Então, a primeira característica do anticristo, ele é negacionista, tá? Muitos desses homens que são apontados como anticristo, até o próprio Elon Musk, que é apontado como anticristo nos dias de hoje, ele não é negacionista, tá? Elon Musk não é negacionista, ele não nega Cristo. Já tem entrevistas dele, em podcasts e tal, ele falando a respeito de Jesus e concordando com os ensinamentos de Jesus. Ele não é, assim, um cristão declarado e tal, mas ele concorda com os ensinamentos de Jesus. Ele respeita os ensinamentos de Jesus. Ele acredita em Jesus, tá? Então ele não nega Cristo. Então aí nós podemos falar, poxa, então bem provável que não seja o anticristo, porque ele não nega. O anticristo ele nega, ele é um negacionista, tá? Segunda característica, o anticristo ele é um opositor, tá? O anticristo ele se opõe a Deus, às coisas de Deus. Por isso que João disse, né, que o espírito do anticristo já operava nos seus dias. É por isso que eu digo que ele opera hoje. O espírito do anticristo ele opera hoje. Existem militantes que são contra as coisas de Deus,
se opõe a Deus. Esse já é o espírito do anticristo, tá? Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 4. Ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Justamente o pecado de Lúcifer, né? de Satanás, ele queria se assentar no trono de Deus, com Deus, né? E se parecer com Deus mesmo, ser adorado como Deus sempre foi adorado. Ele diz, eu subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse é o pecado do anjo que se tornou o Satanás, né? Este é o mesmo sentimento do anticristo, porque ele é regido pelo mesmo Satanás, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Justamente o que Satanás ele tentou fazer. Este é o pecado original. O pecado da desobediência, ele é esse. O que Satanás lá, a serpente, falou para Eva? Se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a mim e a Deus. Você vai saber conhecer o bem e o mal, como nós conhecemos. Esse que Satanás falou. O que Eva fez? A Bíblia diz que Eva olhou para aquele fruto e achou aquele fruto desejoso para se dar o conhecimento. E ela queria conhecer, ou seja, ela queria ser igual a Deus. Ela queria ser igual a serpente. Tá? Então ela comeu e deu também para o homem. Então ambos queriam ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Então note que o pecado original é esse, querer ser igual a Deus. Foi o mesmo que aconteceu com Satanás, queria ser igual a Deus. E é isso que ocorre com o anticristo, querendo ser igual a Deus. Ok? Então nós não podemos confundir esse anticristo, aqui de 2 Tessalonicenses, por exemplo, com o espírito do anticristo que João fala, tá? Por quê? Porque lá em João 4,3, eu já li o João 4,3 na verdade, que fala sobre o espírito do anticristo, ele são demônios atuando. Diferente do anticristo ali, pessoal do Apocalipse, tá bom? Ali no Apocalipse já é uma pessoa mesmo que tem o título de anticristo. Ele não vai vir chamado anticristo. Tá? Ele vai vir com outro nome, outra, né? Mas, biblicamente falando, ele é o anticristo. Tá bom? Então a gente não pode confundir. Tá? Então quando João diz que o anticristo ele já opera no mundo, ele já está no mundo, quando João diz isso, não significa que o anticristo e apocalíptico lá, o pessoal mesmo, ele já existe. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então a segunda característica é opositor. Eles têm que estar oposto às coisas de Deus. E Elon Musk, por exemplo, ele não se opõe às coisas de Deus. Ele não luta contra as coisas de Deus. Tá? Você vê nas entrevistas dele, por exemplo, ele deixa bem claro. Ele disse, inclusive, deixa eu ver se eu lembro, né? Não vou conseguir reproduzir com as mesmas palavras, mas ele disse assim, se Jesus está salvando almas, eu não vou ficar na frente dele, sabe? Ou quem sou eu para ficar na frente dele? Tipo assim, sabe? Então, ele não se opõe às coisas de Deus e à obra de Deus. Essa é uma característica do anticristo. Se não se opor a Deus, não é anticristo. Não é o anticristo, tá bom? Terceira característica do anticristo, autoritário. O anticristo ele terá um autoritarismo e não é algo dele por mérito. E ele não conquista isso. Na verdade, é concedido pelo próprio Deus. Deus permite que o anticristo ele tenha autoridade. Tá? Foi o que Jesus disse, né, para Pilatos, nenhuma autoridade tu teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então toda autoridade ela é dada por Deus. Até mesmo as más autoridades, é Deus quem permite eles terem. Se eles vão usar a autoridade no sentido positivo ou não, aí fica a critério deles. Jesus, né, Deus, ele dá o livre-arbítrio. Então a autoridade é concedida por Deus, é permitida por Deus. Agora o uso dela pode ser por bem ou por mal. Do mesmo jeito, por exemplo, é o dom, né, o dom de canto. Ele é concedido por Deus.
Né? Deus permite uma pessoa ter o dom do canto. Ela pode usar para adorar a Deus ou adorar o diabo. O dom da oratória. A pessoa pode usar para as coisas de Deus, como pode usar para o diabo. Né? Tocar um instrumento. Você pode tocar para Deus ou tocar para o diabo. Enfim, Deus ele concede, ele permite você ter. Mas você pode escolher para quem você vai usar, se é para Deus ou se é para Satanás. Porque ele deu o livre-arbítrio. Assim também ocorre com o anticristo. O anticristo então, ele tem autoridade porque foi concedida e dada por Deus. Tá? E ele vai usar dessa autoridade como um autoritarismo, ou seja, ele vai usar dela de forma demasiada, descontrolada e contra o querer e a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 13, 16 e 17. Ó. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está falando da marca da besta, tá? O que nós entendemos na Bíblia como 666. Aqui diz que ele obriga todos a colocarem grande, pequeno, pobre, rico, escravo, livre, não importa quem. É obrigatório. Então note que ele é um autoritário, ele age com um autoritarismo muito grande, obrigando pessoas a fazer aquilo que ele quer que seja feito, tá? Então não é algo democrático, tá? É ditado mesmo, né? Então tem que fazer e ponto final, não tem como fugir, não existe meio termo, não existe escolhe o que você quer, não, tem que fazer, é obrigatório fazer. É o que colocar, implantar, né, a marca da besta. Outro detalhe, né, quando fala a respeito do anticristo, e as pessoas confundem muito e falam, o anticristo é fulano, é beltrano, é ciclano, como eu disse no início, né, desse ensino. Assim também ocorre com a marca da besta. Você vai ouvir diversas teorias sobre o que é a marca da besta. Alguns dizem que o nome Nero é a marca da besta. Enfim, existem trocentas teorias sobre o que é a marca da besta. A Bíblia não diz o que é. Então, não precisa acreditar em nenhuma das coisas que falam por aí. Uma delas pode ser verdade? Pode ser que sim. Mas não precisa acreditar. Você não é um cético por conta disso. Porque a Bíblia não diz. Tá? A Bíblia não diz o que é a marca da besta. A Bíblia só dá um relato aqui do número 666. Foi isso que João viu. João viu o número 666. É isso que João viu, literalmente. Tá? Por isso ele escreveu dessa maneira. Então ele viu isso, 666. Agora, se de fato vai ser este número, como se fosse uma tatuagem, não sabemos. Vai ser um chip, não sei, um código de barra. A Bíblia não diz. Então não está na Bíblia. Tá? Então qualquer coisa que for dito, se você não quiser acreditar, é até melhor. Porque pelo menos você não vai ter a cabeça cheia de coisas que não existem. Uma delas é verdade? Pode ser que sim. Pode ser que ainda ninguém imaginou, entendeu o que é e vai ser uma outra coisa totalmente diferente que nunca ninguém falou. É uma possibilidade. Mas será uma obrigação. E o anticristo ele tem essa característica, essa é uma terceira característica dele. Tá? Então, como eu disse desde o início lá falando sobre Elon Musk, ele não tem essa característica. Em todas as entrevistas que você vê dele, você não vê essa característica. Tá? Só que tem um detalhe, né? A gente pode dizer que ele não nega Cristo, ele não se opõe a Cristo, ele não tem a característica autoritária, só que ele pode mudar, né? É lógico. Ou como qualquer outra pessoa que não tem essas características, pode mudar. E adotar essas características e provar que de fato é o anticristo. Então quem é o anticristo? Nos dias de hoje, tem alguém que seja? Não tem como saber. Essa é a verdade. Pode ser que ele nem tenha nascido, ou pode ser que ele já está velho. A Bíblia não fala nem a idade dele, sabe? Então, nós temos que estar firmes em Cristo, independentemente de tudo isso, tá? Mas não fica dando trela para essas coisas. Beltrano de é anticristo. Por quê? Por causa disso aqui. Não, não dá trela para isso. Fica só com a palavra de Deus, é a melhor coisa. Creia na Bíblia Sagrada. Você pode ouvir, se quiser, ouça. Se quiser assistir, assista. Mas fica com a Bíblia. Finalmente fica com a Bíblia. Porque se ficar com a Bíblia, você não vai errar. Você não será enganado, tá? Então, porque a Bíblia não diz, ela não diz, ponto final. Não adianta a gente ficar criando coisas aqui que a Bíblia não fala. É até pecado, na verdade, tá bom? Um último verso aqui para finalizarmos, Apocalipse 13, 7.
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. É o anticristo. Então aqui diz que foi permitido fazer guerra. E foi permitido vencê-los. Quem são esses santos? São os mártires. São os cristãos que não foram arrebatados, mas estão voltados a Cristo no período da grande tribulação. Onde Cristo vai fazer guerra contra eles e vai vencê-los. Serão os mártires. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Deu-se-lhe poder. Quem deu? Deus. Quem permitiu-lhe fazer guerra aos santos? Deus. Quem permitiu-lhe vencer? Deus. E quem deu poder a ele sobre toda tribo, língua e nação? Deus. Como eu disse, Deus, ele dá, ele concede, ele permite. Aí o ser humano decide o que e como ele vai fazer. Tá? E o anticristo, nesse caso, ele decide usar para o mal, para lutar contra Deus. Amém? Então, meus amados, Deus abençoe a todos grandemente. Falamos sobre o anticristo, foi um ensino rápido, né? Eu não estou conseguindo falar muito bem por um tempo prolongado ainda, estou me recuperando, tá? Mas deu para entender que as 3 características principais do anticristo: negacionista, opositor e autoritário. E qualquer coisa que aponte para possíveis anticristos nos nossos dias de hoje não é bíblico, tá? Então vamos ficar com a palavra de Deus e com certeza nós vamos nos dar muito bem lá na frente, se assim nós fizermos, tá bom? Que Deus abençoe a todos grandemente, vamos orar. Senhor Jesus, abençoe cada um dos teus filhos, dos teus servos grandemente, livra, guarda, protege de todo mal, abençoe cada família, cada lar. E ajuda, Deus, cada um a se firmar nos teus caminhos, na tua vontade, para honra e glória do teu santo e adorado nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, amados. Fique na paz.